Ao sul da República Popular da China, Hong Kong ocupa uma posição estratégica na costa, bem ao lado do Rio das Pérolas. Este é um local ideal porque inclui território no continente e mais de 260 ilhas. Hong Kong já era um porto muito movimentado muito antes da chegada dos ocidentais no início do século XVI. Apesar dos piratas, todas as potências marítimas europeias correram para garantir uma das raras passagens para a China. O comércio se expandiu, mesmo que, oficialmente, os europeus tivessem vindo para evangelizar o país. Em 1842, os britânicos fundaram ali uma colônia que lhes fornecia chá, porcelana e seda. Foi um inglês que descobriu a flor de uma árvore, aqui chamada de bauhinia. Perto de um pomar, ela simboliza Hong Kong, que voltou a fazer parte da China desde 1997. As bandeiras deles tremulam juntas, mas a bandeira chinesa é maior e fica mais alta. Hong Kong significa Porto dos Perfumes em cantonês. É tanto o nome do território quanto de uma ilha. Em frente, a península de Kowloon fica bem próxima. Ela é acessível a partir de Hong Kong pelo Star Ferry e por 2 túneis construídos sob a baía. O ponto mais alto chega a mais de 950 metros. Hong Kong é montanhosa tanto nas ilhas quanto no continente. Para reduzir os frequentes deslizamentos de terra, as encostas íngremes são reforçadas, mas a vegetação é cuidadosamente preservada. Cada indivíduo tem um lugar bem definido em uma cidade com mais de 7 milhões de habitantes. – 95% da população é de origem chinesa, mas estrangeiros estão muito presentes. Muitos vêm da Indonésia e das Filipinas. O modelo britânico ajudou no desenvolvimento de Hong Kong, mas houve muitos obstáculos a superar, como a crise habitacional no final da Segunda Guerra Mundial. As pequenas casas individuais pertencem a um passado distante. Hoje, metade da população vive em enormes blocos de apartamentos. O espaço é raro, então o mercado imobiliário só pôde se desenvolver para cima. Até os cemitérios têm andares extras. Com mais de 6 mil habitantes por quilômetro quadrado, a população de Hong Kong está batendo recordes. A densidade populacional é 200 vezes maior do que em uma cidade europeia média de porte médio. Há algo de Manhattan em uma cidade que ainda utiliza técnicas tradicionais como andaimes de bambu. No entanto, a arquitetura colonial não é necessariamente sacrificada pelo crescimento urbano. Quando ameaçada, ela é protegida. Diante da modernidade, os valores tradicionais recebem profundo respeito. As duas religiões antigas, o budismo e o taoísmo, são amplamente praticadas. A tradição permaneceu forte diante tanto dos valores ocidentais quanto do comunismo chinês. Na verdade, outros modos de pensar, outras religiões, encontraram um refúgio em Hong Kong.
Trabalhe com força. Expire quando for parar. A realização do espírito por meio do controle do corpo é uma busca permanente em Hong Kong. As formas de alcançá-la variam de acordo com o orçamento disponível para gastar com isso. O golfe é caro e reservado a poucos privilegiados. A cultura do lazer não se desenvolveu em detrimento das atividades tradicionais, muitas das quais não mudaram há séculos. Uma parte importante do dia é dedicada às refeições. Os preparativos, em alguns casos, tornaram-se mais elaborados, mas os gestos continuam os mesmos. Sempre que a fome bate, em qualquer lugar, as pessoas comem. Em Hong Kong, o tempo é precioso. Hong Kong não possui recursos naturais, mas sua economia é uma das mais bem-sucedidas do mundo. Apesar da China ter aberto suas fronteiras, 40% de suas exportações passam por Hong Kong. É o principal porto do mundo em tráfego de contêineres. De forma mais simples, caixas de papelão são entregues por toda parte aos milhares. A Bolsa de Valores de Hong Kong é a segunda maior da Ásia, atrás apenas de Tóquio, mas a receita por habitante é superior à do Japão e de todos os países europeus. Os números do comércio e dos negócios seguem curvas ascendentes em muitos setores. Setores tradicionais dobraram, e agora atividades mais recentes, como a produção cinematográfica, atingiram grandes patamares. Hong Kong se tornou uma verdadeira estrela e quer parecer uma. A cidade vive em um ritmo acelerado, mas às vezes precisa desacelerar. As multas são recebidas da mesma forma em todo lugar. Hong Kong fez grandes esforços para facilitar a circulação entre as diferentes partes do território. Tudo o que era possível foi feito para melhorar a mobilidade dos trabalhadores. A cidade é animada, mas quer brilhar. Para um país tão voltado para o exterior, trata-se de imagem, e a imagem é boa, se o desenvolvimento do turismo servir de referência. Hong Kong é o 7º destino turístico mais visitado do mundo. Os turistas estão olhando para Hong Kong de uma nova maneira atualmente. Iniciação e tradições ancestrais foram acrescentadas aos programas turísticos e o idioma não é um problema. Óbvio, e sexo não é rapaz. Tem uma foto, tem alguém. Sim, porque vamos ter o mesmo. Não sente. Sente-se. Não, não. Sente-se. Sente-se. E senta aí. Tudo bem. Dessa forma, certas tradições dão a volta ao mundo. Hong Kong quer ser amada. A ambição da cidade é brilhar como uma estrela. Hong Kong quer alcançar o topo, mas precisa ter os meios intelectuais e materiais necessários para isso.
No começo, era pequeno demais para possuir recursos suficientes, mas tudo mudou com a chegada do comunismo na China. Yun Fan é ator e diretor. Hong Kong é um lugar para onde todo o talento da China, de diversas áreas e especialidades, acabou vindo, na época da mudança de regime. E então os talentos em Hong Kong floresceram e passaram a importar tudo, as melhores oportunidades e os melhores talentos para a indústria cinematográfica. Depois eles criaram muitas coisas originais, a originalidade do glamour, a originalidade da ação e tudo mais. É por isso que a indústria cinematográfica de Hong Kong, sem qualquer ajuda do governo, acabou florescendo e se tornando uma das maiores e mais importantes indústrias de cinema do mundo. Hoje, Hong Kong é uma região administrativa especial da República Popular da China. Como uma cidade ultraliberal poderia se integrar à China? Sherman Kung é arquiteto. Hong Kong sempre foi independente, principalmente no desenvolvimento econômico. Quando projetamos um edifício, basicamente, está relacionado ao desenvolvimento pessoal ou a uma instituição. Portanto, não tem nada a ver com política. Além disso, anos depois, nas décadas de 70 e 80, Hong Kong estava se tornando muito internacional. Então, as melhores pessoas de todo o mundo vieram para Hong Kong e achavam que Hong Kong era um porto livre, livre em ideias, livre em impostos e livre em muitos outros aspectos. Então Hong Kong se tornou muito internacional. Por isso, você tem arquitetos internacionais vindo trabalhar em Hong Kong, ou pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália. Todos eles vêm para Hong Kong porque Hong Kong é uma porta de entrada para você fazer qualquer coisa na China. Então Hong Kong tem sido um caldeirão de culturas também porque, antigamente, era uma colônia britânica. Por isso, Hong Kong na verdade absorveu o melhor do mundo ocidental e também o melhor do mundo oriental, meio que fundindo tudo e se desenvolvendo de acordo com as necessidades. Arranha-céus se erguem em fileiras apertadas na ilha de Hong Kong. No entanto, há menos deles na península de Kowloon. Isso porque a construção de prédios altos era proibida perto do antigo aeroporto. Hoje em dia, o terreno disponível é muito disputado. Do lado de Hong Kong, porque o terreno é realmente escasso. É só ao longo da orla da ilha que você tem terreno plano para construir um prédio. Por isso, a maioria dos prédios teve que ser construída cada vez mais alta. Sim, em Hong Kong, os prédios estão ficando cada vez mais altos, mas até que altura eles podem chegar? Na verdade, não há limite para isso. Depende da necessidade, da exigência do proprietário e das finanças. Nathan Road, Kowloon. A Golden Mile é a parte sul da rua. É um distrito comercial. Está sempre em movimento. Quando Hong Kong se tornou inglesa, a Nathan Road foi a primeira rua traçada em Kowloon. Nathan era o nome de um governador britânico. As ruas são fechadas para o trânsito perto da Temple Street a partir das 19h30. É quando começa o mercado noturno. Assim como no Ladies Market, o comércio aqui é dividido em centros de interesse. A variedade é tão grande aqui que é impossível não encontrar o que você procura. O cobre de uma farmácia tradicional agora compõe o cenário de um fast food não menos tradicional. Em Hong Kong, nada se perde. Tudo é aproveitado de forma criativa. Cada rua tem sua própria especialidade. Os peixes vermelhos no mercado de peixes dourados desempenham um papel importante no dia a dia, e eles trazem boa sorte.
Se colocados em um aquário confortável, em números ímpares, eles afastam os maus espíritos. Produtos do mar são fáceis de conservar quando secos. Um mercado inteiro é dedicado a eles, para satisfazer o gosto dos consumidores, especialmente por barbatanas de tubarão. No mercado de jade, a famosa pedra pode ser encontrada em todas as suas formas. Disse que ela protege quem a usa. E, ao contrário do que muitos pensam, a jade nem sempre é verde. Ela existe em uma grande variedade de cores. Alguns dizem que a jade é viva e muda de cor ao entrar em contato com o corpo, mas não é só jade que se vende no mercado de jade. Os pássaros também são muito populares em Hong Kong. Um mercado inteiro é dedicado a eles. Algumas espécies são procuradas pelo seu canto. Outros pássaros dizem trazer sorte aos seus donos. Donos e pássaros às vezes se tornam parceiros de jogos. O mercado de flores evoca o clima subtropical de Hong Kong. Espécies vegetais adotam formas originais. Às vezes, há uma linha tênue entre o mundo vegetal e o animal, e a natureza se diverte em confundir as coisas. Formas e cores são surpreendentes. Então, por que não rosas azuis? Em Hong Kong, a noção de mercado cresceu consideravelmente. Os shoppings são cada vez mais comuns. Eles são o espelho do consumidor. Eles refletem o sonho de todos de se tornar uma estrela. O tamanho deles pode até deixar você tonto. Eles estão abrindo o caminho para os mercados do futuro. Ainda existem alguns comércios de outros tempos, e a seda, cuja produção começou na China 3 milênios antes de Cristo, continua sendo um valor estável. Na ilha de Hong Kong bate o coração do centro da cidade, o distrito financeiro e comercial. O venerável bonde de 2 andares desliza pelas sombras dos templos da arquitetura moderna. O único bonde elétrico de 2 andares do mundo existe desde 1904. O antigo e o moderno também convivem na arquitetura. Depois de estabelecerem sua colônia, os ingleses começaram a construção de novos edifícios. Seus arquitetos importaram estilos que estavam em moda entre a burguesia e a aristocracia britânicas do século XIX. Milagrosamente, ilhas de vegetação sobreviveram em uma cidade onde cada pedaço de terra é valioso. Oásis inesperados surgem no meio de uma floresta de pedra. Esses refúgios de paz são prova de que a cidade tenta manter uma dimensão humana. O Parque de Hong Kong ocupa dezenas de acres bem no centro. Moradores locais não são perturbados e pássaros tropicais se exibem a fotógrafos.
Um casal de cacatuas faz faxina em sua nova casa e pássaros gostam de ver tudo brilhando. Eles querem mesmo mostrar sua bela performance para a fêmea. No centro de Hong Kong, você pode aproveitar o prazer de ver um pássaro construindo seu ninho. A natureza no meio da cidade é um luxo que não tem preço. Às vezes ela precisa ser moldada, mas se for respeitada, a natureza se manifesta nas cores. Coração de Central. Certas tradições também permanecem e a casa de chá é uma delas, onde a arte de preparar a bebida é transmitida. Sheikh Kwai-sin explica o ritual. Então, há um caminho longo, muito longo para ensinar. Não dá para dizer que basta uma aula para aprender a preparar uma xícara de chá. Mas, em vez de simplesmente preparar uma xícara de chá, é algo que chamamos de cerimônia do chá. É algo que precisamos de uma vida inteira para adquirir, para praticar. E, de acordo com nossa experiência e também com a forma como você faz, isso acaba se tornando parte da sua atitude. A maneira como você trata o chá, como lida com os acessórios, como pensa nos amigos que vão apreciar o seu chá. Isso vai, aos poucos, se tornando parte da sua personalidade. Você se aprofundar no coração de Hong Kong, pode encontrar certos costumes que não mudaram há séculos. O mercado de alimentos expõe seus produtos bem nas ruas. Quase todos os produtos são importados, mas a abundância está nas formas, nas cores, nos sabores. Consegui pontuação outubro. O tofu derivado da soja contém tanta proteína quanto a carne. Isto é a China, embora algumas ruas tenham nomes exóticos. A Hollywood Road é o bairro dos antiquários. Muitas culturas deixaram marcas em Hong Kong. A Hollywood Road é como o inventário delas, uma miscelânea que vai da época medieval até os tempos contemporâneos, uma mistura de crenças e filosofias. Ideologias na prateleira de antiguidades. Alguns costumes prevalecem e 3.000 anos atrás selos eram usados para validar documentos oficiais. A arte de fazer selos é uma tradição antiga que une escultura e caligrafia, exigindo precisão e sensibilidade do artista. O processo começa com a escolha cuidadosa do material, como pedra ou madeira, seguido pelo entalhe minucioso dos caracteres, que refletem a personalidade e o estilo do criador. Cada selo carrega um significado especial, sendo usado para autenticar documentos ou obras de arte, e representa uma expressão única da cultura. Em Hong Kong, a paisagem urbana se destaca pela presença marcante do Victoria Peak, o ponto mais alto da ilha. Um bonde funciona desde o final do século XIX. Puxado por um cabo de aço, ele sobe a uma velocidade de 6 metros por segundo. Após uma viagem de 10 minutos, o bonde chega ao seu destino. Anthony Oh é o supervisor técnico. Os principais motivos, na verdade, impulsionaram o bonde porque os britânicos queriam levar os cidadãos até o topo para aproveitar o ar fresco durante o verão, quando o ar estava quente. Hoje em dia, a maioria dos passageiros são turistas.
Ainda temos alguns moradores locais que usam o bonde, mas não tantos quanto antes. Em Hong Kong, muitas vezes há muitas colinas e encostas íngremes para enfrentar. Escadas foram construídas usando o granito dos lastros dos navios que vinham da Inglaterra antes de voltarem para casa carregados de mercadorias. Outras soluções também foram encontradas para superar as ladeiras, como a passarela rolante mais longa do mundo. Pela manhã, ela vai numa direção, em direção ao centro, e à noite, vai para fora da cidade. As linhas da cidade são imprevisíveis. Elas seguem formas geométricas e, de repente, param. Elas se torcem e se curvam sem motivo aparente. Outras formas, outras silhuetas. Debaixo de uma laje de concreto, William Nga dá uma aula de Tai Chi. Tai Chi é um exercício físico que traz benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. O Tai Chi foi criado observando e imitando a vida e os gestos dos animais e baseado na teoria do Yin e Yang do cosmos. Yin e Yang significam negativo e positivo. E assim, o Tai Chi é filosofia. Inspire quando estiver em cima. Expire quando estiver embaixo. Bom dia. O Tai Chi se baseia no relaxamento e no domínio de si mesmo. Ele melhora a circulação de energia no corpo. O Feng Shui tem os mesmos objetivos, otimizar a circulação de energia, mas os meios não são os mesmos, porque o Feng Shui trabalha remodelando o ambiente. Ao melhorar a qualidade do ambiente em que vivemos, melhoramos a vida. Alex Liu ensina Feng Shui. Feng Shui é um conhecimento muito complicado. Sabe, alguns dizem que Feng Shui é uma filosofia. Alguns dizem que Feng Shui é uma ciência. Alguns dizem que Feng Shui é metafísica. Alguns dizem que Feng Shui é superstição. Eu acho que tudo isso é Feng Shui. Porque é uma longa história da China antiga, de mais de 3.000 anos. O canto superior esquerdo é 2. Feng Shui é mais do que a decoração de uma casa. Na verdade, ele controla a circulação do Qi. Estrelas do Feng Shui. Em Hong Kong, nós nos preocupamos com o Qi, o Feng Shui. Estamos falando sobre o Qi. O Qi significa as forças naturais e as energias, como o Qi, flui para melhorar nossa sorte e saúde. E então, o Qi vai, ter uma boa ou má influência, você sabe, na vida diária. Então, nós nos preocupamos em como arrumar os nossos móveis e como escolher nossa casa sempre, ou loja ou fábrica para aumentar nossa boa, sorte, saúde e riqueza. Cuidar do corpo significa confiar na medicina chinesa. Isso se baseia na ideia de que todo mineral, vegetal ou animal possui virtudes que são benéficas para o ser humano. A medicina chinesa prescreve infusões de raízes, preparados de lagarto seco, sopa de cobra, remédios que foram inventados há milhares de anos. A acupuntura, uma arte terapêutica também baseada no fluxo de energia. Ela capta energias positivas e negativas ao estimular zonas cutâneas específicas com agulhas.
As agulhas direcionam a energia, por exemplo, para reequilibrar o funcionamento de um órgão. Existem pontos específicos onde a energia positiva é tonificada. Philip Lee é um especialista. De acordo com certos pontos de acupuntura, colocamos as agulhas neles. Antigamente, as pessoas estimulavam a agulha usando os dedos. Mas hoje em dia, usamos uma máquina para estimular a energia no corpo e ativar o canal. Por enquanto, além de colocar as agulhas, também usamos o pincel de mocha. O pincel de mocha é cuidadosamente feito de folhas medicinais especiais, que são comprimidas em um tubo parecido com um charuto. Nós o queimamos lentamente e aplicamos no ponto de acupuntura, para estimular a circulação sanguínea e também permitir que o medicamento, ou até mesmo a meditação, percorra todo o corpo. Na medicina chinesa, todas as doenças são resultado de bloqueios ou desequilíbrios energéticos. Tai Chi, Feng Shui, medicamentos e acupuntura trabalham juntos para aliviar as mesmas doenças. Parque Kowloon, uma tarde de domingo. Os parques de Hong Kong são pontos de encontro para adeptos do Tai Chi e da ginástica. Ambos têm o mesmo objetivo, se equilibrar as energias. Tai Chi é uma arte marcial, como o Kung Fu. As artes marciais eram praticadas na China há 3.000 anos antes de Cristo, mas o Kung Fu só surgiu no século VI da nossa era. Ele foi popularizado no Ocidente graças aos filmes rodados em Hong Kong. Disse que o Kung Fu foi inventado por um monge budista. Chocado com a má condição física dos outros monges, ele impôs essa disciplina. Um corpo saudável é benéfico para a meditação. É importante começar cedo. O Templo Tai Sin. As divindades são homenageadas por uma sucessão de oferendas, mas a intenção não é desinteressada. A oferenda é uma verdadeira transação, dar para receber um favor em troca. Após a cerimônia, as oferendas são recolhidas de volta pelo doador. No próprio chão, um tabuleiro de xadrez indica a vontade dos deuses. Nenhuma oferenda é feita sem varetas de incenso. Hong Kong fabrica e exporta varetas de incenso desde o seu início. Esse negócio perfumado está na origem do nome da ilha. O Templo Wong Tai Sin é um local de culto para 3 religiões diferentes: budismo, taoísmo e confucionismo. Todos se reúnem em torno de uma escultura que representa 6 carneiros. É um símbolo de paz. Templos religiosos ficam próximos de templos de jogos. O hipódromo de Happy Valley está agitado com apostas mesmo antes do início da primeira corrida.
As corridas de cavalos atraem multidões desde o século XIX. As corridas sempre aconteceram aqui, porque é o único pedaço de terra plana no território. Os asiáticos são conhecidos por serem impassíveis, mas às vezes em Happy Valley deixam seus verdadeiros sentimentos aparecer. Tudo depende de resultados. Na costa norte, a ilha de Hong Kong quase desaparece sob os prédios, mas assim que você vai para o sul, está em outro mundo. A vegetação é abundante, pois um parque de diversões foi construído aqui. A maioria das atrações não é natural, mas amantes da natureza podem encontrar alguns amigos interessantes. O panda gigante é a estrela indiscutível. Sua refeição favorita não é nada difícil e brotos de bambu. O animal só vive em estado selvagem nas florestas de alta altitude no centro da China. O mar também tem seus segredos para mostrar. A vida em um recife de coral foi reconstruída, incluindo a fauna. O curioso tubarão-raia é seguido pela raia de cauda de chicote, com seu ferrão venenoso, mas outras estrelas menos esperadas apresentam um balé espetacular e águas vivas flutuando sem peso sob uma luz misteriosa. Na praia de Repulse Bay, a silhueta dos prédios é projetada para resistir a tufões, que podem ser violentos na costa sul. Aberdeen é um antigo porto de pesca. Hoje em dia, as embarcações de lazer quase superam em número os barcos de pesca tanquer. Os tanquer são uma minoria étnica chinesa. Tradicionalmente, os sampanas são pilotados por mulheres. Os tanquer aprenderam a lidar com o mundo moderno há muito tempo. Restaurantes flutuantes na Bahia. Às vezes, chineses vêm de longe para compartilhar uma refeição em família no maior desses restaurantes, que pode servir até 3.000 refeições simultaneamente. As celebrações são abundantes no calendário de Hong Kong. A celebração das lanternas é o Festival das Lanternas Chinesas. Ela encerra as celebrações do Ano Novo Lunar. As decorações nas ruas podem, muitas vezes, assumir formas menos tradicionais. Hong Kong possui mais de 200 espécies diferentes de borboletas, mas algumas delas ainda não foram devidamente catalogadas pelos cientistas. Primeiro de outubro, feriado nacional de Hong Kong. Borboletas multicoloridas são liberadas pelos milhares de fogos de artifício, que iluminam o céu noturno. Os fogos de artifício foram inventados na China e Hong Kong gosta de brilhar entre as estrelas.
Lantau, ilha 2 vezes maior que Hong Kong. Por muito tempo, Lantau foi rural, quase selvagem. Ao lado de Lantau fica o aeroporto Cheglaptok, que foi construído em um local 3/4 recuperado do oceano. Projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster. Linhas limpas, formas fluidas, decoração minimalista, essas são as marcas de um aeroporto ultrafuncional. Arte, conforto, intimidade, grandes áreas foram dedicadas ao relaxamento e ao trabalho. Em Hong Kong, trabalho e senso de negócios não impedem a imaginação. O aeroporto foi construído para receber 80 milhões de passageiros por ano. Isso é mais de 10 vezes a população de Hong Kong. A China eterna não desapareceu atrás das colinas de Lantau. Pelo contrário, ela está firmemente ligada ao topo. O maior Buda sentado da Ásia domina o vale. A estátua de bronze pertence ao mosteiro Poli. Dentro do templo principal, outros Budas sentados repousam sobre flores de lótus. O lótus é um símbolo de pureza para os budistas. A vocação turística do mosteiro trouxe sérias consequências econômicas. Os monges tiveram que se adaptar à presença dos visitantes. De um lado de Lantau, a vila de Tai ostenta as últimas casas sobre palafitas de Hong Kong. A vila foi fundada pelos pescadores de tanque. Os pescadores de tanque costumavam ser motivo de piada pelos continentais. Desde a chegada da República Popular, eles passaram a ter os mesmos direitos que os outros chineses. Algumas pessoas os apelidam de ciganos do mar. Hong Kong possui outra entidade continental, situada entre a península de Kowloon e a fronteira chinesa, os Novos Territórios. Com a expansão das infraestruturas, a parcela de território destinada à agricultura foi sendo progressivamente reduzida. Antigas fortificações ainda protegem a vila de Ket Hinduai, cujas origens remontam ao início do século XVII. A vila é minúscula, e as ruelas são estreitas, mas visitá-la revela surpresas. Uma mulher hacker com seu melhor chapéu. Os hackers chegaram aqui há algum tempo, vindos do norte da China. Em uma floresta de bambu, um caminho é guardado por 2 fileiras de estátuas douradas, os alyats. Alya significa venerável em sânscrito. Os alyats são santos que alcançaram o nirvana. O caminho leva a um mosteiro, um lugar de tradição e serenidade, mesmo que o mundo moderno esteja por perto. Na sala principal, surpresa, uma coleção de pequenas estátuas decora as paredes e o mosteiro dos 10.000 Budas faz jus ao seu nome.
O pântano de Maple é um santuário da vida selvagem e do outro lado está a China. Em Hong Kong, o meio do outono é uma época de celebração. É o Festival das Lanternas Chinesas. A noite brilha com 1000 chamas. As cores se misturam nos halos luminosos. Guirlandas e prédios iluminados são cenário da festa. Dragão tem papel central. Na China, dragões provocam eclipses. Noite une-se ao dia. Céu e terra fundem-se. Chão coberto de estrelas. Lanternas homenageiam a lua cheia, auge da colheita. Temporada de prosperidade começa sob proteção de divindades celestiais. Ópera chinesa te batalha contra espíritos malignos e colheitas. Ela repousava, bebê. Um momento muito importante do festival acontece em um pequeno templo. A estrela está lá, mas é difícil se aproximar dela. A estrela, uma criatura fantástica, um símbolo de poder, onipresente na cultura chinesa, aquele que traz a chuva, Sua Majestade, o dragão. As flores como vegetação e formas de vida devem-se ao dragão. Milhares de varetas de incenso acompanham o dragão. Quanto mais grossas e robustas são as varetas utilizadas, mais feliz e imponente fica o dragão, que parece ganhar vida diante dos olhos de quem observa. Entre a cabeça detalhadamente esculpida e o rabo sinuoso, o longo corpo do dragão, que mede impressionantes 70 metros de comprimento, está completamente coberto por milhares de varetas de incenso cuidadosamente posicionadas, formando um espetáculo visual e aromático único. Os dragões são mitos fundadores chineses. As referências de Hong Kong não são chinesas. Estrela é o dragão. De onde vem? No ano de 1880. Em 1880, houve uma epidemia na vila de Tai'an. Ela foi transmitida por ratos. Muitos jovens morreram. Um dos moradores sonhou com um monge budista que lhe disse: "Vocês precisam construir um dragão." E o morador contou isso aos outros. O povo construiu um dragão e a epidemia foi embora. Comemoram anualmente, sem mais epidemias. Quando os palitos de incenso se apagam, eles são substituídos. O dragão quer assim, pois eles têm outro propósito. Nós queimamos incenso para criar fumaça. Também acendemos fogos de artifício, e isso libera cheiros químicos. A fumaça e o cheiro se espalham e matam o vírus. Então nos sentimos seguros e a paz retorna. Hong Kong vive em uma luz permanente que o céu e a água emitem. A cidade produz seu próprio espetáculo, e sob as luzes, o papel principal é desempenhado pelos próprios arranha-céus.
Através dos redemoinhos da história, Hong Kong nunca deixou de brilhar. A cidade captura mentalidades e muda perspectivas. Ela torna as coisas possíveis, e sua influência é sentida em todo um continente. Hong Kong é muito fascinante. Como nos filmes em que você tem grandes estrelas, então elas desaparecem. E aí, durante um período, você diz, estamos ficando sem estrelas e sem talento. E então, surpreendentemente, aparecem algumas pessoas novas. De onde quer que venham, eles têm que florescer em Hong Kong, porque eu acho que Hong Kong é um lugar que realmente dá às estrelas um toque genuíno de qualidade de estrela. Para ser uma estrela, Hong Kong mostrou o caminho. Talvez tudo o que precisamos fazer é seguir o rastro da estrela da China.